trouxe um assunto que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama reurbanização extrafísica. Alguém já ouviu falar sobre esse tema? Vocês imaginam o que se trata, né, quando a gente fala reurbanizar, urbanização extrafísica? Foi um tema que me chamou muita atenção, porque acho que todo mundo já sabe que lá em Londrina eu frequentava a Conscienciologia, né? Então a minha orientação primária foi do Espiritismo, depois eu migrei um pouco para a Conscienciologia por questões de curiosidade, eu queria entender mais algumas coisas. E aí eu apanhei muito quando eu lidei com esse tema. Gente, mas o que é isso? O que é urbanização extrafísica? Então, para a gente entender, nós vamos trabalhar aqui com alguns temas. Então, o que é urbanizar? Eu acho que aí já fica mais fácil da gente compreender, né? Urbanizar, todo mundo imagina o que seja, né? Seria tornar urbano, civilizado e habitável, né? Então, você melhorar os locais aonde nós convivemos, tá certo? E urbanidade, a qualidade do que é urbano, cortesia e afabilidade. E foi tão interessante porque em 2003, em Londrina, teve a epidemia da dengue. Eu trabalhava no hospital pronto-socorro. Nós recebemos uma paciente com dengue hemorrágica. Essa paciente, em questão de 6 horas, ela desencarnou, ela foi a óbito. Então ficou todo mundo assim, né? E aí, é claro, a gente trabalhava no hospital público, foi logo a mudança de governo, e a gente sabe que as pessoas, quando chegam novas em alguma instituição, algumas, né, querem mostrar serviço. Aí foi assim, um clamor na cidade de Londrina, né? O Hospital Zona Sul, que era o hospital que eu trabalhava, perdeu uma paciente com dengue hemorrágica. E aí os funcionários que atenderam, médicos, enfermeiros, foram processados, né? E na época eu tinha o cargo de chefia de enfermagem, e aí veio escrito lá no processo administrativo dos funcionários que eles trataram com falta de urbanidade a paciente. Eu falei, gente, urbanidade, o que é isso? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar esse termo, né? A gente sempre pensa, urbanos são as civilizações, onde as pessoas vivem. Mas aí eu fui ver que urbanidade quer dizer você tratar bem, tratar com urbanidade o próximo. Claro que os funcionários foram absolvidos do processo, porque nenhum dos profissionais tinham recebido treinamento de como lidar com o paciente com a dengue, tá? Mas a gente passou um sufoco, assim, enorme, né? E aí eu fui familiarizando com essa palavra urbanidade que eu nunca tinha visto, né? Então, e aí vem também a questão do urbanismo, tá? Seria a arte e ciência de edificações e urbanizações das cidades capazes de criar condições adequadas de habitação às populações, desculpa, de ter errado ali, favorecendo o desenvolvimento humano dos conglomerados intrafísicos, né? Então, isso seria o urbanismo, né? Então, a gente melhorar as condições de vida aqui, nesse nosso ambiente intrafísico, né? E urbanidade é você tratar bem as pessoas, tratar com consideração, com apreço e com dignidade, né? Então, tá. Então, isso aqui fica claro, acho que todo mundo tem, né, esse conhecimento do que seja a questão do urbanismo. Então, e aí tratando da intrafisicalidade, né? Então, aí para eu chegar, estou só introduzindo para a gente chegar na reurbanização extrafísica. A gente vai estar compreendendo primeiro o que é esse mundo aqui que nós habitamos, né? Então, a intrafisicalidade é o que? É o estudo das relações dos seres vivos, seja consciência, o que é o espírito, né? Aqui eu vou utilizar muito o termo consciência, que está relacionado ao espírito, nós, o ser pensante, né? Os seres cientes, que são os nossos animais, né? As plantas também, nessa dimensão intrafísica. Então, quando a gente fala da intrafisicalidade, a gente estuda aqui essa dimensão, 3D, né? É o nosso corpo físico. O Lázaro até comentou, né, que na palestra dele, quando a gente morre, né, Lázaro? Só o corpo fica, esse corpo desintegra, mas a alma sobrevive, né? E aí a gente cuida tanto desse corpo físico que a gente esquece que nós somos, além desse corpo físico, nós somos consciência. E essa consciência, ela não morre.
O nosso corpo físico ele é desativado, mas nós continuamos vivendo aí em outras dimensões. Todo mundo tem claro isso, né? Então, só para a gente estar relembrando, né? E a gente sabe também que todo esse mundo aqui, intrafísico, aqui, essa dimensão em que nós vivemos, a gente sofre a influência o tempo todo do extrafísico. Isso está claro para vocês? Sim. Né? Então, o tempo todo a gente está sofrendo essas influências, né? Tem uma estimativa que para cada um indivíduo vivo, um ser humano vivo, existem em média de 8 a 9 consciências extrafísicas influenciando esta pessoa. Né? Então nós nunca estamos sozinhos, né? Embora tenha algumas pessoas que têm um parapsiquismo mais avançado, conseguem acessar as outras dimensões, outras não, mas o tempo todo nós estamos influenciando o nosso meio e também sendo influenciados por eles. E o que vai determinar isso são os nossos pensamentos, tá? Que a gente vai ver também. É o que a gente pensa, sente e as nossas ações. São elas que vão determinar aí com quais consciências nós estamos, né, nos acoplando, tá certo? E aí, dentro aqui da intrafisicalidade, o Lázaro até abordou um pouco sobre isso, né? A gente parar para pensar o que é que nós estamos fazendo aqui, agora, né? Qual é a missão de vida aqui de cada um, né? Cada um tem uma missão a cumprir, né? Então é para a gente parar e todo mundo vai pensar um pouquinho, né? O que eu estou fazendo aqui nessa minha vida agora, né? E aí existem pessoas, né? Tem pessoas que têm uma missão mais voltada para o seu ego karma, ou seja, ela tem que tratar alguns assuntos relacionados aí com a sua personalidade, com alguns traços que ela precisa melhorar. Então tem pessoas que o foco da vida dela é mais ou menos esse, direcionado, que a gente chama de ego karma. Então, o que eu vim trabalhar? De repente, eu sou uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta, tenho a mente muito fechada, então eu preciso trabalhar essas questões. Tem outras consciências que vieram trabalhar mais a questão do grupo karma, né? Trabalhar as dependências com a família, né? No seu próprio grupo de trabalho também. O que é que ela está fazendo ali? Qual é a contribuição que ela vai ter? E outras pessoas que têm uma atuação maior, que a gente chama de polikarma, né? O que ela veio fazer para o mundo? Qual é a contribuição que ela vai dar para a humanidade? Tá certo? Então, para a gente ver, né? Uma não é mais importante do que a outra, depende da condição, da consciência. O mais importante é que ela saia dessa vida melhor do que quando ela entrou, que realmente ela entra aí no processo evolutivo dela. As consciências são únicas, elas não são iguais, então cada qual vai trabalhar aquilo, né, que está lá no seu íntimo. Então, assim, é uma tarefa aí para todos nós, né, saber o que é que eu vim fazer aqui nessa vida aqui agora. Né? Vocês têm mais ou menos alguma ideia sobre isso? O que cada um veio fazer aqui? Só para a gente ver. E o que é a extrafisicalidade? Quando a gente fala do extrafísico, né? O extrafísico nada mais é do que mais conhecido como o mundo espiritual, né? É estudo das relações dos seres vivos nas outras dimensões, além aqui da intrafisicalidade. Ou seja, é estudo da consciência, né? Uma hora ela vai estar na intrafisicalidade, convivendo aqui com humanos, e ora essa consciência vai estar no extrafísico. E quando nós estamos no extrafísico, as nossas manifestações, elas são diferentes, né? Por exemplo, se a evolução ela é contínua, né? A consciência não morre, por que é que a gente precisa vir aqui para essa vida humana para evoluir? Vocês já pensaram sobre isso? Se a consciência não morre, né? Se eu me manifesto lá no extrafísico, por que eu tenho que renascer aqui, reencarnar, ressomar aqui, né? Portar um outro corpo físico? Por quê? Essa dívida que eu tenho aqui, ó, eu vim nesse mundo, ele criou isso aqui,
Eu atropelei, eu tenho dívida aqui. Alguma coisa de errado, eu tenho dívida, eu tenho que pagar. Mas você não pode pagar lá? Não, que isso? Eu fiz aqui, como é que eu vou Por isso é quando você está lendo esse livro, ele fala em bônus fora. O dinheiro lá é outro, mas a dívida minha aqui é sagrada. Eu vou pedir a ele para voltar. Opa, deixa eu voltar lá. Ele fala, ó, filho, volta, faz só essa, eu não quero fazer tudo. Faça uma de cada vez. Como é que eu entendo? É porque... Alguém tem uma outra hipótese de perto? Não, não tem não. O que eu já pude estudar, porque eu questiono também, eu já questionei mais essa questão, né, de ter que reencarnar. Os estudos que eu já fiz é que existe um processo de impressão do espírito, impressão mesmo, igual imprimir em gráfica, das experiências que somente através, no nível em que nós estamos evolutivo, somente através da experiência na carne é que você consegue imprimir no seu perispírito experiências que possam fazer com que você evolua e deixe a animalidade cada vez mais para trás e vá avançando nesse sentido de ir perdendo as questões físicas mais grosseiras, a fim de ir evoluindo ao ponto de chegar a um determinado momento em que você não precise mais reencarnar, que o seu aprendizado poderá ser feito somente em espírito. Então, isso que a Patrícia falou é uma das explicações também. Agora, tem uma que eu acho mais fácil de compreender, né? Que existem, não existe o conhecimento, ele é extenso. É que quando nós estamos aqui no intrafísico, né, o nosso corpo físico ele funciona também como se fosse um freio. Porque no mundo espiritual, você pensou, aconteceu. Não tem como você frear. Aqui não. Aqui às vezes a gente pensa uma coisa, tem vontade de fazer, mas o senso ético acaba nos travando. Esse é um dos pontos que combina com a sua teoria, né, de processar. E outro ponto que eu acho mais relevante, que quando nós estamos aqui no intrafísico, nós estamos convivendo com consciências, com níveis evolutivos diferentes dos nossos, né? Então, nós vamos ajudar algumas pessoas que estão mais necessitadas do que nós e vamos ser ajudados por pessoas que estão no nível mais evolutivo do que o nosso. Porque no mundo espiritual, as consciências se encontram por afinidades que nós vamos ver ali, né? O mundo espiritual, ele é formado pelas nossas consciências, entendeu? Pelo nosso estado íntimo. Então, lá no mundo espiritual, as pessoas se encontram e as dimensões extrafísicas, elas são organizadas de acordo com o padrão evolutivo das consciências, com o padrão de vibração delas, com o padrão energético. Então, quando nós estamos aqui no intrafísico, isso fica misturado, né? Então, tem um princípio que fala assim, que o princípio da assistencialidade, o menos doente ajuda o mais doente, porque todos nós aqui podemos considerar que somos consciências, né, em processo evolutivo. Então, somos consciências ainda doentes, senão nós não estaríamos aqui. Então, para o processo evolutivo, eu vou ajudar as pessoas que estão numa condição pior do que a minha. Algumas coisas eu já aprendi, é isso que a Patrícia falou, já imprimiu aqui, né? Já passei por experiências, eu já aprendi. Eu vou ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu já passei. Então, eu vou ter uma força moral para poder ajudar aquela pessoa. E também vou poder receber ajuda de pessoas que estão numa situação melhor do que a minha, né? Então, é essa troca que a gente tem. Tá claro isso, gente? Vocês concordam aí com essa teoria? Ah, Stefânia, você pediu para falar? Já falou. Oi?
Não, mas só completando que eu ia falar, é que também não só nos ajudar, mas o planeta também. Porque quando a Patrícia trouxe sobre os exilados de Capela, uma das coisas deles serem degradados e virem para cá foi da evolução do planeta como um todo. Então, a nossa reencarnação aqui também, além de ser uma evolução pessoal e também de ajudar um outro indivíduo, é também para o desenvolvimento do planeta como um todo, nessa transição e isso também. Bacana. Então, tá claro aqui, gente? Então, o que seria, né, a extrafisicalidade? Também ela é conhecida como a realidade paralela, né? Que todo mundo já ouviu falar também. E também tem um termo aqui que chama intermissiologia, né? É o que é que nós fazemos no extrafísico, na espiritualidade, entre uma vida humana e outra, né? Dependendo do nível evolutivo da pessoa, né, daquela consciência, ela vai fazer curso, ela vai se preparar para a nova vida dela aqui no planeta Terra, né? Tem um livro do Valdo Vieira que chama Projeções da Consciência, porque não sei se vocês já ouviram falar do Valdo Vieira. Durante um tempo ele andou muito junto com o Chico Xavier. Só que o Valdo Vieira, ele era projetor lúcido desde os 9 anos de idade. Então ele saía fora do corpo com muita facilidade. O que projetor o quê? Projetor lúcido. Desde os 9 anos de idade. Então ele saía fora do corpo, né? Com muita facilidade. Ele achava que, como ele tinha isso, né, muito tranquilo, né, era um talento que ele tinha muito desenvolvido, ele achava que todas as pessoas também tinham essa habilidade de sair fora do corpo. Aí depois ele foi descobrir que não, que era raríssimas as pessoas. Mas tem um livro dele que é bem interessante, que chama Projeções da Consciência, que ele relata as projeções que ele teve no extrafísico, que ele, né, fez no extrafísico. Então ele fala muito isso, que ele chegava em comunidades, por exemplo, que as pessoas lá estavam estudando, né, porque algumas consciências iam reencarnar aqui na Terra para ser engenheiros ou para ser cientistas. Então eles já preparavam, as mentes já eram preparadas no extrafísico para a pessoa ter mais sucesso na sua estadia aqui na Terra. Então, é bem interessante. Então, esse termo aqui da intermissiologia é justamente isso. Agora, infelizmente, tem consciências que ainda estão em um nível muito doentio, muito patológico, que quando elas estão na extrafisicalidade, elas não têm consciência. Tá certo? Tem pessoas que não se dão conta que elas perderam o corpo físico, né? Elas ficam lá na espiritualidade agindo como se ainda estivessem com o corpo físico, não tomam consciência que morreram. Uns ficam, que a gente chama de comatosos pós-morte, não têm consciência, e às vezes eles renascem outra vez, sem ter a consciência que passou por esse período na extrafisicalidade, né? E não é um fato muito positivo para a pessoa. Claro que é bom, porque ela está renascendo, ela está tendo uma oportunidade num outro corpo, com uma outra família, né, dela desenvolver as suas aptidões, desenvolver o espírito dela. Mas essa pessoa que não teve essa consciência durante esse período, ela tem uma tendência muito grande de repetir os mesmos erros que ela cometeu no passado, porque ela está com o mesmo padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento, ele melhorou, digamos assim, muito pouco, está compreendendo? Porque ela desencarnou, perdeu o corpo físico dela, mas como ela não tomou consciência, os pensamentos continuaram os mesmos. Então, o padrão energético dela mudou muito pouco, entendeu? Então, isso é a reencarnação compulsória? eu não sei se eu posso chamar compulsória, mas eu acho que é por aí. São aquelas reencarnações que a pessoa não toma consciência, né? É um tipo de encarnação compulsória. Tem umas que eu vou mostrar aqui que elas são bem compulsórias mesmo. Pega aquele arrastões de consciências patológicas, que é da urbanização extrafísica. Aí tem reencarnação em massa. Entendeu? Mas eu acho que entra um pouco, a pessoa não
Se ela não tem consciência Tem do que ela... consciência, né? Ela não vai fazer parte, né? A Patrícia está perguntando se é a reencarnação compulsória, né? Então, não sei responder assim, entendeu, Patrícia? Que é a reencarnação compulsória, porque tem outros tipos que eu vou mostrar aqui. Mas assim, essa pessoa ela não participou da programação existencial dela. Fizeram por ela, né? São os espíritos mais evoluídos que organizaram de acordo com aquilo que ela precisava trabalhar, organizar a reencarnação dela, mas elas não tomaram consciência. Outras pessoas já têm consciência, né? Lá no íntimo a pessoa já sabe qual é a profissão que ela vai escolher, o que ela tem que fazer, entendeu? Na família, às vezes na família, né? A gente pode pegar o grupo familiar, tem pessoas dentro da família que são muito mais existenciais do que as outras, né? Então isso tudo já estava no perfil. Tudo bem até aqui, gente? Miranda, em relação à pergunta da Patrícia, o Pedro Baldi fala na grande síntese que a reencarnação pode se dar por peso específico, tá? Não é assim compulsoriamente, né? É por automatismo. Aquela pessoa está circulando no ambiente, né? E aí ela é atraída para a reencarnação por assim, processos mecânicos automáticos. Atração, entendeu? Ali ela vai bem inconsciente do que está acontecendo. Inconsciente. E aí, só para a gente relembrar, né, que eu já falei aqui com vocês, a importância dos nossos pensamentos, sentimentos e energia. Né? Pensou, sentiu e agiu estão interligados. Né? Tem gente que fala que o pensamento vem primeiro, o sentimento vem primeiro, mas eles são indissociáveis. Né? E para a gente entender que são os nossos pensamentos, eles são co-criadores. A gente está criando a nossa realidade com os nossos pensamentos. Quer temos consciência disso ou não. Hoje a física quântica ela fala muito isso, né? Não sei se vocês já escutaram o Alex Newman, né? Tem vários vídeos dele que fala, eu gosto, né, do que ele diz. Então, ele também trabalha aí com essa questão do pensamento. E é de acordo com os nossos pensamentos que nós estamos atraindo consciências mais evoluídas ou mais patológicas, tá? Aí tem aqui, né? O que são os patopensênios? Né? Pato está relacionado com a doença, com a enfermidade. Então, patopensênios são os pensamentos patológicos, né? Que são os pensamentos destrutivos, né? Aquele pensamento de você pensa mal de você pensa mal dos outros, você desejar o mal, você se colocar aí na questão de vitimização, né? Todo mundo é responsável pelos seus problemas. Você não olha para você mesmo com maturidade, tá certo? Então, esses são os patopensênios, que eles também vão criando aí uma realidade. Todos os nossos pensamentos vão criando as nossas realidades, tá? Então, o que é a urbanização extrafísica, né? Então, diz o seguinte, para melhorar, nós somos o reflexo do que acontece na espiritualidade, tá certo? Então, se a gente está aqui, se você consegue mudar ambientes extrafísicos para melhor, você melhora a sua vida intrafísica aqui. O que vocês acham disso? Total sentido. Então, a gente veio de lá. Então, isso que se chama reurbanização extrafísica. É você trabalhar nos ambientes, né, extrafísicos doentinhos, que estão bem na crosta aqui do planeta Terra e nos influenciando cotidianamente. Então, muitas vezes, né, é encontrado o que a gente chama de cistos patológicos já há milênios, consciências que estão ali, né, há séculos, alimentos com aquele mesmo pensamento, não evoluíram em nada. Então, o que acontece? Os espíritos mais evoluídos, né, que já estão no final da vida deles aqui no planeta, que não precisam mais reencarnar, então naquela situação aí que a Patrícia comentou, já estão rarificando o seu perispírito, eles que trabalham nessa questão das reurbanizações extrafísicas que a gente vai ver.
né? Então, é a mudança para melhor dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, anticosmoeticamente degradáveis. São patrocinados por espíritos evoluídos, né? Então, são bolsões realmente formados de consciências bem deletéricas, anticosmoéticas, não tem ética nenhuma, não tem moral, e elas vivem ali, né, durante muito tempo. Elas precisam mudar o padrão delas, certo? Para a evolução, né? E a finalidade das urbanizações é higienizar o ambiente intrafísico, melhorando o nosso holopensene, né? O holopensene ali a gente pode chamar também de egrégora. Aí eu não tenho como confirmar isso, mas eu fiquei lendo um pouco de campos morfomórficos, que eu acho que tem uma relação do holopensene, né? Porque todos os nossos pensamentos, eles vão impregnando os nossos ambientes, né? E vocês podem observar que todo local que nós vamos tem um padrão de pensamento, né? Por exemplo, aqui no Ismael tem um padrão de pensamento, né? A gente chega aqui, a gente se sente bem e tal, é o padrão energético do local. Se você vai no supermercado, você tem que tomar cuidado, né? Porque o holopensene do supermercado é compra, compra, compra. Aí você vai comprar uma coisa, se você não está bem vigilante, você sai com uma porção de outras coisas ruins. Né? Quando você fala consciência, então, por exemplo, pegando o exemplo do nosso lar, o nosso lar é uma consciência, sim? O nosso lar é uma dimensão extrafísica. Sim. Ela é intermediária. A consciência somos nós. Você é uma consciência, é o espírito. Consciência é igual ao espírito. Mas aí quando você fala que, quando a alma desencarna e que essas consciências afins, elas se juntam, né? Uhum. Isso pode acontecer dentro de um plano como o nosso lar ou como qualquer outro plano. Elas se juntam, mas elas não vão perder a individualidade delas, entendeu? É igual aqui, ó, nós estamos aqui por afinidade, não é? Sim. Então, mas você, a Patrícia, a gente não perde, a gente tem pontos em comuns, entendeu? Só que no extrafísico, o que vai acontecer? As consciências, né, os espíritos, nós vamos nos juntar de acordo com as nossas afinidades. Então, eu vou ficar lá no extrafísico com as pessoas que eu tenho afinidade, mais afinidade, né? Pode ser aqui, por exemplo, aqui pode se formar uma comunidade no extrafísico, com essas pessoas que estão aqui, porque a gente tem conexões, a gente tem afinidades, mas nós não vamos perder a nossa individualidade. Você vai ser a Patrícia, ela vai ser a Lorena, eu vou ser. Mas a gente vai estar convivendo no mesmo ambiente, entendeu? A gente vai construir um ambiente parecido, um ambiente que a gente tem afinidade. E aí, diferenciando daqui do mundo terreno, que eu entendo que aqui a gente não tem muita escolha. Em alguns momentos a gente vai conviver com pessoas que não têm pensamentos afins. Lá eu entendo que vai ser somente afinidade, assim. Eu entendo assim. Entendeu? Por exemplo, aqui todo mundo tem afinidade, mas quando você sai do Ismael, entendeu? Você vai conviver com pessoas que, né? Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você combina com todo mundo, nem sempre. Às vezes na própria família da gente também tem pessoas que são muito diferentes, entendeu? Aí a riqueza da oportunidade de estar aqui, na Exatamente. evolução. Porque aí você vai conviver com os diferentes e ajudar aquelas consciências. Se você tem mais lucidez, você vai ajudar aquelas pessoas que convivem com você, que tem menos lucidez do que você. Entendeu? Duranda, lembrando que a afinidade não é só quarta-feira de 19 às 20h30, né? A afinidade é algo que o espírito cultiva durante a sua jornada terrena. Então, um palestrante uma vez falou uma coisa que me impressionou bastante, ele falou assim: se você quer saber para onde você vai depois do desencarne, presta atenção no seu pensamento nos momentos em que você estiver no ponto de ônibus, esperando o ônibus, em momentos assim que você não estiver se dedicando a uma atividade. Observe o seu pensamento, porque é para lá que você vai. Exatamente. Né? É assim. É isso que a Patrícia falou. Porque são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Né? Bem colocado, porque nós estamos urbanizando uma família aqui dentro.
quando eu falei ali que ali fora tem 7 esperando por cada um de nós. São 7 que estão ali sentados. Cadê ele? Ele não entra aqui, mas ele está lá, cadê ele? Então, por isso que eu pedi esse pensamento nosso aqui, sair lá para que eles não nos vejam. Porque são cada um de nós, temos 7 para perseguir, que nos perseguem. E aí, lá, o que a gente Essa reurbanização, estou prestando atenção, essa reurbanização que você fala de aqui de dentro, estamos numa comunidade aqui. Mas é assim, ó, por exemplo, quando a pessoa já tem o estofo, quando a gente já está bem, está com o estofo mesmo preparado, com bastante consciência, o que é que você vai fazer? Você está aqui, o pessoal ficou lá fora. Aí você está cheio de energia, positivo, você vai ajudar aquelas consciências, porque elas não estão com a gente por acaso. Não, com certeza. Esse é o pulo do gato, não, para lá, não é você que vai agora, né, me influenciar, eu que vou te influenciar positivamente, você entendeu? Por isso que é importante a gente se fortalecer no nosso íntimo, estudar, mudar aí a nossa mente para a gente ajudar essas pessoas, porque as pessoas que nos acompanham, a gente tem alguma relação com elas não estão por acaso. Você vai falar, como ele saiu de lá modificado, com outro pensamento, eu vou segui-lo. Exatamente. É isso mesmo. Por exemplo, tem até... Ele está melhorando, eu vou atrás para melhorar também, ué. Como é que é, Daniela? Ele está melhorando, eu vou atrás para melhorar também, ué. Mas é isso mesmo, tá certo? Outra coisa também que a gente tem que prestar atenção, né, complementando o que a Patrícia colocou, quando a gente vai dormir, prestar atenção para onde é que nós estamos indo. Porque, na verdade, a morte nada mais é do que a gente faz quando a gente dorme. Só que quando a gente dorme, o nosso espírito, né, a nossa consciência, fica ligada com o nosso corpo físico através daquele cordão de prata, que é o cordão energético. A morte simplesmente é a ruptura desse cordão energético. Então, o que a gente faz quando nós dormimos e nossa consciência sai do corpo é igual à morte que a Patrícia aí colocou. Então, vamos prestar atenção aí, o que, é que nós andamos sonhando, né? Tem gente que tem sonhos mais lúcidos, né? Então, cuidar do nosso ambiente, né? Isso que a gente vai. Tá certo, gente? Tudo tranquilo? Ok? Então, a consciência reurbanizada foi um outro tema também que gente, mas o que é esse negócio de consciência reurbanizada? Eu custei entender, porque eu achava o seguinte, que a gente estava aqui no mundo físico, nessa dimensão, desencarnava, né? Descartava o corpo físico, ou você, dependendo da sua condição, você ia para o umbral, ou você ia para o nosso lar, e aí depois você retornava. Então, que história é essa de consciência reurbanizada? E aí a gente vai aprender que no mundo espiritual existem várias dimensões, entendeu? É infinito. Às vezes a gente, de uma forma didática, a gente restringe para a gente aprender melhor, ficar mais claro. Então, a consciência reurbanizada é aquela consciência que tem a sua paragenética bastante patológica. O que é a paragenética? A gente tem a genética que nós herdamos dos nossos pais, né? Então, aí, as geneticistas aí, que a gente herda dos nossos pais. A paragenética é aquilo que nós herdamos de nós mesmos, é o acúmulo de que nós, é o resultado daquilo que nós desenvolvemos durante todas as nossas vidas humanas, né? A gente fala de todas as nossas séries, seja a vida no intrafísico, seja a vida no mundo extrafísico. Então, essa é a paragenética. É uma genética além do nosso corpo físico. É as doenças que nós temos, né? Porque a gente tem a genética familiar, mas a gente pode, através, né, do nosso crescimento espiritual, melhorar a nossa genética familiar. Não é porque, por exemplo, meu pai teve eu nasci de uma família que o pai tinha um problema cardíaco, que a mãe tinha diabetes, um exemplo. Aí que eu vou herdar isso. Eu posso ter a possibilidade de ter aquelas doenças, mas isso não, eu posso mudar isso. Agora, a paragenética não, é aquilo que eu trago, independente da genética familiar. Está claro isso, gente? Então, essas consciências reurbanizadas são essas consciências doentias, que elas estão há milhares de anos
na mesma condição. Então, para elas reencarnarem aqui na Terra, elas têm que ser retiradas desses ambientes patológicos, tá certo? E para uma dimensão intermediária para ela poder renascer, né? Lá o pessoal da Conscienciologia, o Walter até comentou que até o ano de 2050 a gente ia ter aqui no planeta Terra muitas consciências reorganizadas, tá? Por isso que está acontecendo aí tanta violência, tantas mortes, porque elas estão reencarnando, elas estavam numa condição muito pior, entendeu? Elas estavam em quistos patológicos bem deteriorados. Então, os espíritos evoluídos, eles fazem eles têm lá a forma, né, de fazer essa transmigração, tirar desses ambientes mais doentios, passar para um ambiente intermediário, para essas consciências renascerem aqui. Mais cedo você falou aí sobre a análise dos nossos pensamentos, né? E falou também uma questão da análise dos nossos sonhos, né? A gente prestar atenção nos nossos sonhos, né? E algumas pessoas elas conseguem ter mais essa análise mais precisa, outras não. Como que seria, se você sabe explicar, como que seria uma análise mais precisa de quem está no momento está dormindo, consegue fazer uma análise melhor do sonho? Então, o sonho é o seguinte, porque tem o sonho do nosso inconsciente, né? Que são as coisas. Vou tentar explicar. Quando é do inconsciente, as coisas acontecem de forma aleatória, ela não tem um padrão racional. Quando é um sonho, a gente fala que é consequência de uma projeção, um desdobramento astral, ele é muito lógico, você raciocina, entendeu? Dentro do sonho, você raciocina, né? E muitas vezes você pode observar se aquilo que você sonhou, de repente, aconteceu na sua vida intrafísica, né? Então, às vezes, no sonho, você está conversando com alguém, ou você tem uma sensação muito ruim, você pode até acordar com taquicardia, entendeu? Agora, o sonho daquelas manifestações do inconsciente, ele é bagunçado, ele não tem uma lógica. Essa é uma das dicas, entendeu? Mas eu creio que tem outras. Mas são essas duas que eu conheço, que eu consigo explicar. Por que essas consciências não podem reencarnar diretamente? Por que elas não podem? Porque elas têm um padrão muito pesado, né? E elas são muito doentias. Esse seria um dos motivos. Tá? Mas eu vou até procurar saber mais para te dar uma resposta mais concreta. Porque, por exemplo, se elas reencarnassem aqui, ia ser um caos total. Então, elas têm que mudar um pouco, pelo menos o padrão pensando, tirar elas daquelas comunidades, que elas estão pensando sempre a mesma coisa. Quebrar um pouco o padrão para elas serem mais, digamos assim, mais felizes na reencarnação delas. Esse é um dos motivos. Juliana, essa reencarnação você fala extraplanetária? Oi? Quando não reencarna, você está falando uma reencarnação nessa dimensão mesmo? Tem as duas coisas, é nessa dimensão mesmo, tá? E também tem as transmigrações, né? Por exemplo, aquela consciência não vai ter como ela reencarnar aqui mesmo no planeta Terra, né? Ela vai para planetas mais pesados ainda, então tem. Eu acho que a Patrícia, eu não assisti, parece que você deve ter abordado sobre isso, entendeu? Então, essa é a questão. Está claro aqui? Ficou claro, Stefano? Ficou. Quando lê essa consciência reurbanizada, a gente fica pensando que é uma consciência elevada, né? Pensando na palavra. Era essa a impressão que eu tinha também. É como se ela fosse readequada, né? Oi? É uma readequação para a convivência nesse... Eu também gostei, entendeu? Gente, o que é esse negócio de consciência urbanizada? Aí eu fui, né, estudando, mas é isso mesmo, ela está sendo, né, readequada para ter até mais sucesso e não causar também tantos males aqui, né? Então, quais são as consequências? Então, o que acontece quando ocorrem essas reurbanizações aí, extrafísicas? A gente vai observar que melhora o ambiente intrafísico através das arquiteturas, né? Acontece também muitas emigrações, né? Dizem que a queda do muro de Berlim foi consequência de reurbanizações extrafísicas, né? A abertura mental para as pessoas pensarem, né, de formas diferentes.
Então vai trazer evolução social, movimentos sociais e melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Então melhora no extrafísico para melhorar aqui no intrafísico. Jurana, oi? Eu fiquei com uma dúvida, porque eu estou entendendo que essa reurbanização ela é um ponto positivo. Só que aí você virou e falou assim, mas está acontecendo essa reurbanização, mas por isso que está tendo muita violência, não sei o quê. Tipo assim, eu achei, eu não entendi, eu acho. Então, deixa eu explicar. É que existe a reurbanização extrafísica e a consciência reurbanizada. Entendeu? São duas coisas diferentes. Então, por exemplo, a consciência reurbanizada é aquela consciência muito patológica, que ela foi tirada de um ambiente muito deletério e colocada num ambiente de transição. Entendeu? Então, aquela consciência foi reurbanizada, ela saiu do local ruim, foi para um local intermediário para ela poder renascer. Mas isso não significa que ela mas ela ainda tem tendências muito negativas. Exatamente, ela ainda que ela chega aqui na intenção de se expandir. Ela ainda tem os traços, né, carregados. Entendeu? É diferente daquela consciência que está lá, por exemplo, passou por o André Luiz, passou pelo umbral, depois foi para o nosso lar, entendeu? Renasceu. Essa não, ela é bem patológica. Eu te pergunto o André Luiz, exatamente dele. Não, ele não é consciência reurbanizada, gente. Entendeu? Ele é uma consciência que... As consciências reurbanalizadas, elas são bem patológicas mesmo. Então, assim, o perfil das consciências são os assassinos, né? Pessoas violentas. Então, quando a gente fala de reurbanalização, é no sentido mais de muito negativo, de consciências muito doentes. Consciência reurbanizada. O ato de reurbanizar é positivo. É positivo. Mas ele só acontece com consciências que são patológicas. É a consciência reurbanizada. Né? Para elas renascerem aqui, elas precisavam ser tiradas de ambientes deletérios para uma dimensão intermediária para poder renascer. Entendeu? E aí a reurbanização extrafísica é diferente, já é a melhoria do ambiente extrafísico. Até, por exemplo, então, uma suposição, né? Vamos supor que em cima aqui da cidade de Belo Horizonte tem lá um ambiente extrafísico deletério. Então, os espíritos mais evoluídos vão pegar, vão tirar aquelas consciências dali, vão reurbanizar, limpar aquele local. Aí a gente vai ver que a vida vai melhorar, vai diminuir a violência, vai melhorar as estruturas da cidade. Deu para entender? É nesse sentido. É confuso mesmo quando a gente fala da consciência reurbanizada com a reurbanização extrafísica. Mas aí deixa eu entender, completando o que a Paula falou, aí na hora que tira essa consciência para fazer a limpeza, né, entre aspas, do extrafísico, eles reencarnam em algum lugar para poder melhorar também. Mas na verdade piora, porque aí são os assassinos, são os, né? Isso. Então melhora o extrafísico, mas piora o terreno, é isso? Não. Às vezes ele, por exemplo, nem sempre não significa que ele tirou. Então vamos dar um exemplo dele, né, Belo Horizonte. Limpou aquela região ali, eles vão para outro lugar. Às vezes eles vão para um ambiente intermediário, melhorar um pouco a condição deles. Mas o ambiente onde foi limpado aquela área, o ambiente melhora. As pessoas começam a pensar com mais lucidez, né, vão ter sentimentos mais altruístas, porque elas estavam vivendo sob a influência dessas consciências. Entendi. Então não é assim, tirou ali, elas já vão encarnar. Não necessariamente. Não necessariamente, elas vão passar para um ambiente, entendeu? Intermediário. Mas elas vão renascer, né? E elas vão renascer, entendeu? E o que eles falam, né? Por isso que existe também essas violências hoje em dia. Melhora no canto, mas existe a violência. Então, porque você não some com as consciências, né? Você não some com as Não consciências, some, você botar ela em algum lugar de novo. Se a gente muda o nome de consciência para energia,
e essa energia é uma energia pesada, negativa, que está influenciando, vê se é isso que eu entendi, influenciando uma determinada região, um meio. Você tira ela para ela transmutar a energia, né? De passar do estado para o outro, né? Um estado pesado para um leve, ou negativo para o positivo, você está tirando aquela influência daquele local. É isso? É isso, entendeu? As consciências estão ali, né? Influenciando e tal, limpou. É como se você limpasse a área, entendeu? Elas vão para outro lugar. Então, elas vão para uma dimensão intermediária. E aí podem ocorrer os renascimentos compulsórios. Entendeu? Aí elas vão ter a oportunidade de renascer de novo, vem com outras famílias, mas elas ainda têm os traços belicosos dentro dela. Aí vai depender de cada um, né? De onde elas vão renascer, né? Geralmente, aonde elas têm afinidade com aquele padrão. Tá claro, gente? Fica às vezes meio confuso, mas... Uma confusão, porque é novo. Então, as reurbanizações extrafísicas, elas sempre ocorreram, desde a antiguidade. Hoje, elas ocorrem de uma forma mais profissional. Por quê? As consciências evoluíram, né? Então, eles conseguem erradicar, né, na atualidade, as comunidades extrafísicas mais evoluídas, as reurbanizações são mais definitivas, erradicando quistos patológicos graves. Então, se tem mais sucesso hoje nessas reurbanizações extrafísicas do que no passado. Por quê? Porque, né, a humanidade vai evoluindo, né? Então são mais profissionais. Tá? Então, os objetivos das reurbanizações é individual, né, de consciência para consciência. Então, você vai lá no extrafísico, né, vai ajudar aquela consciência a pensar de forma diferente, a ser mais ética. Né? Ela também é extrafísica, que promove a reciclagem coletiva. Aí são as transmigrações, Stefânia, que você perguntou, tá? Que, dependendo do padrão dessas consciências, elas vão para outros planetas mesmo, porque, né, a Terra já não suporta mais. E os renascimentos em massas, né? Então, vai nascer muita gente. E também a intrafísica, que é a reciclagem das comunidades aqui humanas. Então, as coisas estão acontecendo aí ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é individual, você está melhorando, né, individualmente cada consciência, tá certo? Você está tendo aí também as transmigrações, as consciências que não conseguiram ter o mínimo padrão aqui no nosso planeta, elas vão para planetas mais inferiores. E os renascimentos aí, né, em massa. E a reciclagem das comunidades humanas, né? A vida tende a melhorar. Aí o ambiente intrafísico degradado, né? É o capital dos patopensentes. Então, se você chega no ambiente, ele está degradado, pode saber que o padrão de pensamento daquele ambiente é muito ruim, porque o físico é o reflexo do extrafísico, né? Nós somos o reflexo daquilo que nós pensamos. Né? O Gilberto fala muito isso, as doenças refletem o que está na nossa mente, o que está nos nossos sentimentos. Né? Então, são as orgias, né? Hoje a gente vê a questão das balas perdidas, dos assassinatos, dos crimes em geral. Então, isso significa que os pensamentos estão deletéricos. Né? A violência, né? O transporte precário, a poluição, a insegurança, inundações e as doenças epidêmicas. Né? Até quando eu comecei aí a palestra, eu falei de uma experiência que eu tive em Londrina com paciente da dengue. Então, isso tudo é consequência, né, de patopensêmios, de degradação mesmo, que a gente precisa melhorar tudo isso. Oi, quem perguntou? Aí o anti-estigma ambiental, né? Porque a gente sabe que, como eu já falei anteriormente, todos os locais, né, eles têm a sua marca, têm a sua egrégora, têm o seu órgão pensêmico. Tem locais que têm estigmas, né, que tem coisas marcadas naqueles locais que são fortes. Né? Então, para a gente entender, o estigma é uma marca deixada por ferida nos corpos, ou aquilo considerado antigo nas relações entre as consciências, ou ainda algo desonroso do ambiente humano extrafísico. Então, o estigma é um sinal